Você já percebeu que existem pessoas que parecem ter nascido com uma espécie de ordem interna, como se soubessem exatamente o que fazer, para onde ir e qual passo dar primeiro? A verdade é que isso não é um dom, é uma construção. Milionários de verdade não vivem no improviso, eles vivem no comando. E o comando começa antes mesmo do sol nascer. Enquanto a maior parte das pessoas desperta correndo, reagindo, apagando incêndios e lutando para alcançar o dia, o milionário já está algumas horas à frente. Ele já estruturou a mente, alinhou as prioridades e decidiu como o dia dele vai terminar. E é isso que você precisa começar a fazer. A vida de quem vence não é guiada pelo acaso, é guiada pela intenção. E tudo começa pelo primeiro ato sagrado da manhã: não reagir. Milionários não acordam pegando o celular, não começam o dia consumindo o caos dos outros. Eles acordam em silêncio, respiram fundo e fazem uma única pergunta que muda tudo. O que eu preciso fazer hoje para me aproximar do meu futuro? Você precisa adotar essa mentalidade hoje, porque pessoas desorganizadas acordam apagando incêndios. Pessoas organizadas acordam criando o futuro. E existe uma diferença brutal entre correr atrás da vida e fazer a vida correr atrás de você. A primeira coisa que você faz quando abre os olhos determina o tipo de dia que você vai ter. E o tipo de dia que você tem determina a vida que você constrói. Milionários entendem isso. Por isso eles começam o dia organizando a mente, e não o cronômetro. Eles não começam fazendo, começam decidindo. A vida é vencida no planejamento, não na pressa. Você quer organizar sua vida como um milionário? Então comece com a regra mais poderosa de todas. Amanhã não é para o mundo, é para você. Antes de responder mensagens, antes de ver notícias, antes de abrir redes sociais, você precisa alinhar sua mente com seu propósito. Porque organização não é só sobre agenda, é sobre consciência, clareza e direção. Pessoas organizadas chegam onde querem, porque sabem onde estão pisando. Desorganizados vivem perdidos, mesmo quando trabalham muito. Você não pode continuar vivendo no susto. Hoje você começa a construir a vida que você controla, não a vida que te controla. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um pedido especial. Fique comigo até o final deste vídeo, porque antes de elaborá-lo, eu estudei e preparei um sistema completo que os milionários usam para organizar sua semana e dominar a própria vida. Se você aplicar isso, a sua rotina muda, a sua mente muda e os seus resultados mudam. Então presta atenção. Cada minuto desse vídeo foi pensado para te levar para outro nível. Vamos continuar. Preste muita atenção em mim, porque talvez ninguém nunca tenha te contado isso. Milionários não tentam fazer tudo. Eles fazem o que importa. E essa é a diferença que separa pessoas ocupadas de pessoas de resultado. Você pode trabalhar o dia inteiro, correr, se frustrar, se sentir exausto e ainda assim não sair do lugar. Por quê? Porque você está colocando energia onde não existe impacto. Já o milionário organiza sua vida com um princípio simples e poderoso: a regra dos 3 objetivos. Todo dia, sem exceção, ele escolhe 3 objetivos que realmente movem sua vida para frente. Não 10, não 20, não tudo ao mesmo tempo. 3. Esses 3 são o coração do dia, a bússola que evita distração, urgências inúteis e tarefas que só roubam tempo. Milionários entendem que o cérebro humano não foi feito para gerenciar infinitas decisões. Ele foi feito para trabalhar com foco, e foco exige escolha. Por isso, antes mesmo de começar o dia, você precisa fazer a pergunta que os milionários fazem: quais são as 3 coisas que, se eu fizer hoje, tornam tudo mais fácil ou até desnecessário? Essa pergunta é uma arma. Ela filtra ruídos, elimina tarefas irrelevantes e coloca sua mente no que realmente entrega resultado. Essas 3 prioridades não são escolhidas por emoção, e sim por impacto. Elas podem ser metas financeiras, decisões estratégicas, conversas importantes, ações que geram dinheiro, organização de processos ou algo que destrave algo maior. São sempre atividades que aproximam o milionário de um objetivo concreto. Pessoas desorganizadas passam o dia inteiro reagindo. Pessoas organizadas passam o dia inteiro executando o essencial. Quando você escolhe 3 objetivos diários, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a produtividade explode, porque agora o dia tem direção. Milionários não gastam energia com coisas que não levam a lugar nenhum. Eles protegem o que realmente importa. E quando você decide conscientemente o que vai construir no seu dia, você deixa de ser escravo do acaso e vira arquiteto da própria realidade. Organizar prioridades é o primeiro passo para dominar a própria vida.
É assim que milionários avançam, enquanto os outros apenas se cansam. Se existe algo que milionários de verdade valorizam mais do que dinheiro, é clareza. Porque sem clareza, você não enxerga o caminho. E sem enxergar o caminho, você anda em círculos mesmo trabalhando duro. Por isso, antes de executar qualquer tarefa, antes de mergulhar no caos do dia, eles fazem um ritual de clareza mental que redefine completamente o nível de foco e organização. Esse ritual é simples, mas poderoso. Silêncio, respiração e intenção. Silêncio para limpar o ruído externo. Respiração para alinhar o corpo e a mente. E intenção para definir o que o dia vai significar. Milionários sabem que se você acorda e imediatamente se conecta ao mundo, celular, mensagens, notificações, você está entregando seu controle para os outros. Por isso eles começam amanhã olhando para dentro, não para fora. Eles pegam um bloco, um papel, uma nota no celular e escrevem 3 perguntas que moldam o dia. Quem eu quero ser hoje? O que realmente importa hoje? E o que vai me aproximar do meu próximo nível? Essas perguntas reorganizam a mente, limpam a ansiedade e colocam você em estado de construção, não de reação. Depois desse ritual, vem a definição de metas diárias. E aqui está o segredo que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Metas diárias não são desejos, são compromissos. Milionários não listam tarefas aleatórias. Eles escolhem ações que movem resultados reais. Toda meta diária precisa ter 3 características: ser clara, ser mensurável e ser realizável no mesmo dia. Uma meta que não pode ser concluída hoje é apenas um sonho adiado. Por isso eles definem metas que mexem com pilares fundamentais: dinheiro, disciplina, conhecimento, saúde e relacionamentos estratégicos. Eles não se perguntam: o que eu tenho para fazer hoje? Mas sim, o que transforma a minha vida se eu fizer hoje? Essa simples mudança muda tudo. Você para de ser dominado por urgências e começa a ser guiado por direção. Cada meta precisa criar impacto, abrir portas, resolver problemas importantes ou te deixar mais próximo do seu objetivo principal. Quando você começa o dia com clareza mental e transforma essa clareza em metas concretas, você passa a viver como alguém que constrói, não como alguém que apenas sobrevive. Esse é o ritual que faz milionários avançarem enquanto o resto do mundo tenta descobrir por onde começar. Se existe uma habilidade que separa os milionários de verdade do resto do mundo, é a capacidade de proteger o foco como se fosse ouro. Porque é isso que o foco realmente é: ouro mental. Ele vale mais que oportunidade, mais que conhecimento, mais que motivação. Um milionário não permite que qualquer coisa quebre sua concentração, porque ele entende que cada distração custa caro. Enquanto pessoas comuns checam o celular a cada 3 minutos, o milionário cria zonas de concentração absoluta. Ele não trabalha com interrupções, ele trabalha com imersão. Ele desliga notificações, fecha abas, coloca o celular longe, estabelece horários de comunicação e cria ambientes onde a mente não precisa lutar para se manter presente. A verdade é simples e dura. Quem domina o foco domina a vida, porque a mente não foi feita para multitarefa, ela foi feita para a profundidade. E profundidade é onde os resultados reais nascem. O milionário sabe que se ele perde foco, ele perde dinheiro, tempo e clareza. E por isso ele usa uma das armas mais poderosas da vida organizada: o não. Pessoas desorganizadas dizem sim para tudo, para favores, conversas, compromissos, interrupções, tarefas urgentes que nem são delas. Elas vivem tentando agradar, tentando acompanhar, tentando dar conta. E no final do dia, sentem que não fizeram nada realmente importante. Já pessoas verdadeiramente organizadas dizem não quase o tempo todo. Não para convites que atrapalham, não para urgências que não importam, não para conversas rasas, não para tarefas aleatórias, não para distrações mascaradas de importância. Porque cada sim dado ao que não importa é um não dado ao que realmente muda a vida. Milionários entendem isso com perfeição. O não é a fronteira que protege o futuro. Eles dizem não sem culpa e sem medo, porque sabem que sua energia é limitada, seu foco é sagrado e seu tempo é o bem mais valioso que existe. Quem diz não, cria espaço para a evolução. Quem diz sim demais, se afoga no caos. Quando você começa a proteger seu foco e usar o não como arma estratégica, sua vida deixa de ser uma sequência de interrupções e vira uma linha reta de progresso. É assim que milionários constroem riqueza, enquanto o resto do mundo apenas tenta sobreviver ao dia. Milionários sabem que disciplina não nasce da força de vontade, nasce do ambiente, porque o ambiente é mais forte do que a motivação,
mais forte do que a inspiração e muitas vezes mais forte até do que a intenção. Quando você coloca sua mente em um lugar organizado, claro e funcional, ela naturalmente entra em modo de execução. Mas quando você vive rodeado de bagunça, distrações e estímulos, sua disciplina evapora. Milionários constroem ambientes que eliminam a resistência. Eles sabem que quanto mais fricção existe entre você e o que precisa ser feito, menos você faz. Por isso eles simplificam. A mesa é limpa, o espaço é funcional, os objetos têm propósito. O cérebro não desperdiça energia processando ruído visual. A mente fica leve, focada, afiada. E isso funciona porque a disciplina não é uma batalha interna. É consequência de um ambiente externo inteligente. Mas não é só o ambiente físico, é o mental também. Milionários criam rotinas que acalmam a mente, reduzem a ansiedade e fortalecem a intenção. Eles têm rituais de transição, um café, uma breve respiração, uma afirmação silenciosa, uma revisão rápida das metas do dia. Eles fazem isso porque sabem que o corpo precisa entender que está entrando em uma nova fase. Quando você cria esse ambiente físico e mental, você transforma a disciplina em algo natural, não sofrido. E é esse estado que você precisa levar para a parte da tarde. É aqui que a maioria se perde. Depois do almoço, o foco cai, a energia diminui e a mente começa a dispersar. Milionários sabem disso e se preparam. Eles organizam a tarde de forma estratégica. Começam com a tarefa mais importante que ainda não foi concluída, não as mais fáceis. Eles evitam tarefas que quebram o ritmo, evitam reuniões inúteis e protegem o horário da tarde como se fosse território sagrado. Eles usam o início da tarde como uma segunda largada do dia. É como reiniciar o sistema. Eles fazem uma microavaliação. O que já avancei? O que ainda falta? O que é realmente essencial agora? Essa pausa de 2 minutos redefine o caminho e evita que o dia se perca. Milionários não deixam a tarde se dissolver. Eles renovam o impulso, retomam o foco e recarregam a intenção. E quando a tarde está sob controle, a vida inteira entra em ordem. É assim que você constrói disciplina real, organizando o ambiente, organizando a mente e organizando o dia. A disciplina não é algo que você procura, é algo que você cria. Se você observar a rotina dos milionários de verdade, vai perceber algo impressionante. Eles não tentam aguentar o dia, eles controlam o dia. E controlar o dia significa uma coisa: evitar o cansaço mental antes que ele comece. Porque o cansaço mental não aparece de repente. Ele é acumulado em microexcessos. Muita decisão, muita distração, muita multitarefa, muita urgência e zero pausas conscientes. Milionários sabem que a mente é como um músculo. Quando você usa sem descanso, ela entra em colapso. Por isso eles trabalham em ciclos. Eles focam profundamente por períodos curtos e estratégicos, e depois fazem micro-resets. 5 minutos olhando para longe, 30 segundos de respiração, uma pausa para beber água e reorganizar pensamentos. Esses pequenos resets reabastecem o cérebro. Pessoas comuns ignoram isso e acabam destruídas no fim da tarde. Já milionários preservam energia. Eles usam a mente de forma inteligente, não agressiva. Eles evitam multitarefa, evitam resolver problemas emocionais no meio de tarefas importantes, evitam conversas que drenam energia. Eles entendem que cansaço mental não vem do trabalho duro, vem de gastar energia com coisas que não importam. Eles usam um método simples, mas extraordinário: quebrar grandes metas em passos tão pequenos que é impossível não executar. Nada de metas gigantes que paralisam, nada de ideias soltas sem estrutura. Tudo é dividido: objetivos, prioridades, ações, blocos de tempo e execução. Eles escolhem a meta, definem o passo do dia, colocam no horário certo e eliminam qualquer coisa que impeça aquele bloco de acontecer. E quando executam, executam profundamente, sem interrupção, sem redes sociais, sem abrir 10 abas, sem deixar a mente escapar. Esse é o segredo. Não faça muitas coisas, faça poucas com profundidade. É isso que transforma esforço em resultado. E por isso os milionários chegam ao fim do dia com clareza, energia e realização, enquanto o resto do mundo chega exausto, irritado e com a sensação de que trabalhou muito, mas fez pouco. Se você quer organizar sua vida de verdade, você precisa dominar esses 2 pilares, preservar a energia mental e usar um sistema de execução que funciona até nos piores dias. Porque você não precisa ser perfeito, você precisa ser consistente. E consistência nasce de um sistema, não de força de vontade. Existe uma verdade dura que quase ninguém tem coragem de encarar.
Pessoas comuns esperam motivação. Pessoas extraordinárias criam constância. A motivação é instável, emocional, sensível ao clima, ao humor, às circunstâncias. A constância é estrutural, firme, previsível. Milionários não constroem suas vidas em cima do que sentem, mas em cima do que decidiram. Por isso eles são imparáveis. Eles não acordam esperando inspiração. Eles acordam com um compromisso. A mentalidade deles é simples. Eu faço porque precisa ser feito, não porque eu quero. Eles sabem que as grandes vitórias da vida não pertencem aos mais inteligentes, mas aos mais consistentes. A constância é o que transforma pessoas normais em gigantes. Milionários entendem que pequenas ações diárias repetidas com disciplina criam resultados gigantescos com o tempo. E é essa forma de pensar que permite que eles nunca dependam de motivação. Eles substituem motivação por estrutura. Substituem desejo por compromisso, substituem emoção por direção e constroem seus dias de forma que mesmo nos dias ruins, a evolução continua. Mas essa constância não nasce apenas na manhã, ela é cimentada à noite. A noite é o momento sagrado onde milionários fecham ciclos, limpam a mente e preparam o campo para um amanhã perfeito. Pessoas comuns vão dormir levando preocupações, dúvidas, planos soltos, tarefas inacabadas. O milionário não, ele domina o encerramento do dia. Antes de dormir, ele faz algo simples, mas extremamente poderoso: revisão. Ele olha para o dia e responde 3 perguntas. O que eu fiz bem hoje? O que eu posso melhorar amanhã? E o que eu preciso preparar para ter um dia perfeito? Essa revisão elimina a ansiedade, desfaz bagunça mental e alinha o foco. Ele fecha loops, organiza pequenas tarefas, limpa a mesa, prepara roupas, agenda compromissos e define o primeiro movimento do dia seguinte. Isso sozinho multiplica o foco da manhã, porque quando você acorda sabendo exatamente o que fazer, não existe tempo perdido, não existe confusão, não existe dispersão. Milionários também utilizam a noite para desacelerar a mente. Eles evitam telas excessivas, evitam estímulos agressivos, evitam decisões pesadas. Eles criam um ambiente de calmaria, silêncio e clareza, porque entendem que mente cansada não constrói futuro. E quando o dia seguinte chega, eles já estão prontos. Não existe improviso, não existe pressa, não existe bagunça. A noite não é o fim do dia, é o começo do próximo. E quando você combina constância, revisão, preparação, sua vida se torna organizada, estável e poderosa. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a viver como quem está no controle de tudo. Se existe uma prática que separa amadores de profissionais da vida, é o planejamento semanal. Milionários de verdade não deixam a semana acontecer ao acaso. Eles constroem a semana antes dela começar. Eles não acordam na segunda-feira pensando, vamos ver o que aparece. Porque eles sabem, quando você não planeja a semana planeja você. E ela sempre te leva para longe do que importa. Um milionário começa sua semana olhando para o panorama geral da vida. Dinheiro, metas, relacionamentos, saúde, projetos, prioridades. Ele identifica o que realmente precisa avançar nos próximos 7 dias e alinha tudo em um mapa simples. O que é prioridade, o que é manutenção e o que precisa ser eliminado. O erro da maioria é tentar encaixar tudo na rotina. O acerto do milionário é remover o excesso. Ele sabe que excesso é inimigo da clareza. Planejamento semanal não é sobre encaixar tarefas, é sobre proteger o que importa. Ele escolhe as 3 grandes prioridades da semana, define os compromissos mais importantes, organiza horários fixos, bloqueia períodos de alta performance e antecipa problemas. Ele não espera o caos chegar, ele desmonta o caos antes que ele exista. E aqui está o fator que transforma esse planejamento em algo indestrutível: sistemas pessoais. Pessoas desorganizadas vivem apagando incêndios porque dependem da memória, do improviso e do humor. Milionários evitam isso criando sistemas que funcionam mesmo quando eles estão cansados, ocupados ou sem motivação. Um sistema é uma estrutura simples que resolve um problema de forma automática. Por exemplo, um sistema de organização financeira, um sistema de produtividade, um sistema para tarefas diárias, um sistema para treinar, um sistema para estudar, um sistema para revisar metas, um sistema para planejar. Sistemas eliminam a necessidade de pensar toda hora. Eles criam ordem onde existia caos, constância onde existia improviso, progresso onde existia estagnação. Milionários não se apoiam em força de vontade, eles se apoiam em sistemas, porque eles sabem que quando você cria um sistema, a disciplina acontece sozinha.
E quando você combina planejamento semanal com sistemas pessoais, sua vida deixa de oscilar entre foco e bagunça e passa a operar em alta performance constante. Você não esquece mais o que precisa fazer. Você não se perde mais no meio da semana. Você não estraga seus resultados por desorganização. Você simplesmente segue o fluxo que você mesmo criou. E é isso que devolve o controle da vida para suas mãos. Viver dentro de estruturas que te levam adiante todos os dias, mesmo quando você não está no seu melhor dia. Se você quer ter uma vida estável, produtiva e poderosa, precisa de um sistema semanal claro, simples, direto e impossível de falhar. Milionários não fazem isso de forma complicada. Eles seguem um roteiro objetivo, repetível e funcional. Você vai fazer o mesmo. Aqui está o guia prático que você precisa aplicar toda semana sem exceção. 1. Escolha um dia fixo para planejar a semana. Domingo é o mais comum. Sem isso, sua vida vira improviso. Sente, abra um bloco, papel ou aplicativo. Comece com a mente limpa. 2. Liste tudo o que está na sua cabeça. Projetos, pendências, preocupações, tarefas, ideias. Esvazie a mente. Tire tudo da cabeça e coloque no papel. 3. Escolha as 3 grandes prioridades da semana. Essas são as metas que realmente movem sua vida. Tudo o resto é secundário. 4. Transforme cada prioridade em microações. Ações pequenas, claras e executáveis. Sem isso, vira sonho, não progresso. 5. Distribua essas microações pelos dias. Não sobrecarregue. Um pouco por dia é mais poderoso que tudo de uma vez. 6. Bloqueie horários fixos na semana. Horário sagrado para estudo, treino, trabalho profundo, planejamento. Blocos protegidos. 7. Elimine compromissos que não contribuem com as prioridades. Corte o excesso. Remova ruídos. Sem piedade. 8. Antecipe obstáculos. Já pense o que pode atrapalhar e prepare soluções antecipadas. 9. Feche a semana com uma revisão simples. O que avancei? O que falta? O que aprendi? Isso cria ciclo de evolução. Isso é sistema. Simples, direto, poderoso. Mas para esse sistema funcionar de verdade, você precisa construir uma identidade organizada. Identidade vem antes do hábito. Você tem que parar de dizer sou bagunçado, sou distraído, não consigo. Isso não é quem você é. Isso é um padrão que você repetiu. A partir de hoje, você muda sua linguagem interna. Eu sou uma pessoa organizada. Eu sou alguém que cumpre o que promete. Eu sou disciplinado. O cérebro segue a identidade que você afirma. Milionários sabem disso. E por isso constroem identidades fortes antes de constâncias fortes. Mas a identidade organizada só se sustenta quando você elimina os hábitos ocultos que sabotam sua vida. Quais são eles? Mexer no celular logo cedo, dormir tarde sem necessidade, deixar tudo para depois, dizer sim demais, comer mal e perder energia, aceitar distrações, viver sem horário, começar coisas e não terminar. Esses hábitos parecem pequenos, mas destruíram mais sonhos do que grandes derrotas. Você precisa substituí-los por hábitos poderosos. Começar o dia sem celular, ter hora para dormir, terminar antes de começar algo novo, manter espaços limpos, revisar metas diariamente, escolher seus nãos. E quando você cria essa base, você desenvolve a habilidade que torna milionários imbatíveis, tomar decisões sem paralisia. Eles não travam porque seguem um princípio simples: decisão rápida, correção rápida. Eles sabem que ficar em dúvida drena energia, atrasa resultados e aumenta a ansiedade. Eles decidem rápido porque não confiam na emoção do momento, confiam em critérios. Critérios como: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Isso é prioridade ou distração? Isso importa daqui a 5 anos? Essa decisão gera crescimento ou apenas me ocupa? Com critérios, a paralisia desaparece. E quando a paralisia desaparece, a vida acelera. É assim que você se torna organizado, disciplinado e poderoso, seguindo um sistema semanal sólido, criando uma identidade forte, eliminando hábitos tóxicos e tomando decisões claras e rápidas. É assim que você vira o tipo de pessoa que constrói o próprio destino. Organização não é sobre ter uma agenda bonita, uma mesa limpa ou uma rotina elegante. Organização é sobre poder, porque quando você organiza a sua vida, você organiza a sua mente. E quando você organiza a sua mente, você organiza seu dinheiro. Milionários de verdade não se tornam ricos pela força do trabalho. Eles se tornam ricos pela força da clareza. Eles sabem quanto ganham, quanto gastam, quanto investem, quanto cresce, quanto volta. Eles sabem o que está funcionando e o que está drenando energia. Eles não deixam a vida financeira no escuro.
Eles tratam dinheiro como tratam tempo, com inteligência, com estratégia, com propósito. E é aqui que sua organização se transforma em poder financeiro real. Quando você sabe o que está fazendo, você não desperdiça. Quando você prioriza, você não se divide. Quando você foca, você não sobrecarrega. E quando você executa com consistência, o dinheiro começa a se mover na sua direção. Porque o dinheiro respeita quem respeita a própria vida. Mas não existe organização verdadeira sem disciplina. E a disciplina que realmente muda vidas não aparece nos dias bons. Ela aparece nos dias ruins. Milionários não dependem de motivação, porque sabem que motivação é fraca. O que segura sua vida nos piores dias é o sistema que você criou. Suas rotinas, seus blocos de tempo, seus rituais de foco, suas regras internas. Nos dias difíceis, você não negocia consigo mesmo. Você não pergunta se quer. Você pergunta, qual é o próximo passo? É assim que você mantém disciplina quando tudo dentro de você quer desistir. Você se apoia na estrutura, não na emoção. Você volta para o básico. Você executa o mínimo essencial. Você não para. E é isso que molda sua identidade. Você descobre que pode seguir mesmo sem vontade. E quando você junta organização, disciplina e foco, você se torna outro tipo de ser humano. Um tipo raro. Um tipo que o mundo respeita. Você se torna alguém que não vive à deriva, mas alguém que constrói o próprio destino. Sua mente fica forte. Sua energia fica estável, sua visão fica clara. Você para de perder tempo, para de se sabotar, para de desperdiçar oportunidades. Sua vida começa a seguir um eixo. Você, seus objetivos e o caminho que você decidiu trilhar. E aos poucos, você percebe algo poderoso. A vida responde diferente para quem está organizado. Portas começam a se abrir, pessoas começam a te notar, oportunidades começam a surgir. Você vira alguém que inspira confiança. Alguém que gera movimento, alguém que o mundo reconhece como líder da própria história. E agora, respire fundo, porque isso é importante. Você não nasceu para viver no caos. Você não nasceu para viver perdido, cansado, atrasado, apagando incêndios e sobrevivendo ao dia. Você nasceu para dominar, para construir, para evoluir, para crescer. E tudo começa quando você decide assumir o controle. Organização não é método, é identidade. Disciplina não é sofrimento. É liberdade. Foco não é prisão, é poder. A partir de agora, você deixa de ser alguém que a vida empurra e se torna alguém que puxa a vida para onde quer ir. A partir de hoje, você não vive mais reagindo. Você vive escolhendo. Você vive criando. Você vive liderando. Porque agora você sabe como milionários pensam, como milionários agem, como milionários vivem. E quando você pensa, age e vive como eles, não é uma questão de se, é apenas uma questão de quando. Seu futuro começa agora. Agora eu quero te dar um desafio simples, mas transformador. Se você realmente quer organizar sua vida como um milionário, prove isso para você mesmo. Nos próximos 7 dias, você vai aplicar pelo menos uma única coisa que aprendeu aqui. Pode ser a regra dos 3 objetivos, o planejamento semanal, o ritual da manhã ou o sistema de foco. E para selar esse compromisso, comenta aqui embaixo: eu assumo o controle. Esse comentário não é só para engajar, é um símbolo psicológico. É você dizendo para sua mente, eu começo hoje. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte agora, porque isso mostra para o YouTube que você quer mais conteúdos assim. E claro, se você quer continuar evoluindo, organizando sua mente e elevando sua vida todos os dias, se inscreve no canal agora. O próximo vídeo pode ser exatamente o que vai destravar o seu próximo nível. Eu estou aqui com você. Agora escreva aí, eu assumo o controle.